O vídeo de hoje é uma análise gráfica feita do Bitcoin pelo Jonas Ferreira. Ele é meu mentor neste assunto e eu espero estar com isso contribuindo com o entendimento mais aprofundado de vocês. Que aqui na internet eu vejo muitos canais especulando muito sobre esse assunto, mas numa superficialidade incrível que não dá para a gente se aprofundar. São poucos canais que se preocupam em trazer uma análise gráfica mais aprofundada do ativo, seu passado, seu presente, para onde ele vai, suas perspectivas. Então fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês compreenderem melhor esse momento tão instável e de tanta evolução, desse ativo. Ele vai ser um vídeo mais denso, um vídeo de análise gráfica que requer muita atenção concentrada de vocês para uma compreensão melhor. Mas num momento como esse, de bastante oscilação e especulação, é muito importante estar super bem informado, não é mesmo? Sobre todas as possíveis tendências desse ativo, passado, futuro e presente. E aí a gente vai ter essa visão geral aqui nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nosso Bitcoin, onde ele vai parar? Me parece que esse é o momento dessa cripto, Muito crescimento. Não se fala de outra coisa, gente. Ele disparou mesmo. Só agora em fevereiro ele já aumentou, ele já subiu 44%. Esse foi o segundo maior candle. Candle é aquela vela do gráfico que a gente vai ver. O segundo maior candle desde o seu nascedor, desde que ele apareceu. Mas não podia ser diferente, Depois da entrada dessas grandes forças compradoras, comprando ETFs de Bitcoin, acumulando um tanto de Bitcoin através dos ETFs. A exemplo da BlackRock, que está comprando muito Bitcoin. E com o advento do halving, que eu já até tinha falado num vídeo rápido que eu fiz para vocês aqui no canal, que será agora em abril, onde ele vai diminuir a quantidade de Bitcoins minerados. E aí com a escassez do ativo, vai gerar ainda mais especulação e maiores possibilidades de altas do ativo. Mas não se preocupem, não vai faltar Bitcoin, tá? Ele apenas vai ser diminuído. Isso já é programado na questão do halving que eu estou falando. E aí então, para que nós todos estejamos bem preparados, bem informados, por isso que eu convidei o Jonas novamente para fazer uma nova análise desse momento do ativo Bitcoin. Nós vamos analisar o gráfico somente dessa cripto. E aí vai nos dar uma ideia de como nos movimentar nesse mercado, como é que está o momento, quais são suas perspectivas, que nós já estamos vivendo o pré-halving, Estamos aí a dias do halving, estamos próximos. Então vamos ficar ligados, estudar mais, Porque a análise gráfica, ela nos dá essa compreensão. Ela vai nos ajudar a compreender os padrões dos movimentos. Movimento de subida, movimento de descida, são indicadores fundamentais para essa compreensão, nas tendências do ativo, como ele está nesse momento. Afinal, aonde vai parar o Bitcoin, Vamos ver a análise agora, compreender melhor todas essas tendências. A Edna pediu para a gente fazer uma análise do Bitcoin e a gente deve começar essa análise pelo gráfico mensal. Aqui hoje observamos que nesta subida que o Bitcoin deu aqui, grande, que começou em março de 2020, ele foi até março de 2021 e dezembro de 2021. Ou seja, deste período foram 2 anos quase de subida. E aqui entrou um período de retração, que durou também 2 anos o período de retração. A gente está entrando no outro período agora de subida, em janeiro de 2023, fevereiro de 2024, 1 ano, e ainda falta 1 ano aproximadamente de subida. Outro ponto que a gente tem que analisar no mensal seriam as linhas médias que temos aqui, elas estão se abrindo e ficando divergentes entre si durante o período de subida, exatamente como está agora. Elas estão se abrindo, separando uma da outra num movimento de subida. Se você analisa essa linha neste momento em que está, ela estaria semelhante a este movimento em que ela se encontra aqui, ou seja, num processo inicial ainda da subida. Quando essas linhas se curvam e a linha verde cruza para baixo a linha amarela, é quando você tem todo o período de queda. Então, nesse momento, a gente tem subida no mensal, que ainda vai durar mais 1 ano. Até o final de 2024, a gente vai ter os bitcoins subindo com força no mensal. Se vamos agora para o semanal e fazemos essa mesma análise, vem corroborar. No período inicial, quando a gente tinha aqui em 2021, as linhas divergentes se abrindo e o Bitcoin subindo. Aqui nós temos as linhas divergentes se abrindo e o Bitcoin subindo. Observem que aqui ele deu uma subida grande antes de haver algum tipo de queda.
Aqui é a mesma coisa, ele está dando uma subida grande, deve subir com força ainda um pouco mais antes de ter uma primeira queda, igual que teve aqui. Observamos que as linhas no período de queda, amarela, branca e verde, é a sequência que fica. Então, em alta a gente tem embaixo a amarela, no meio a branca e em cima a verde. Divergência das linhas médias. Quando estamos num período de baixa, você vai ter a amarela em cima, a branca no meio e a verde embaixo. Então aqui a gente observa que depois que acontece este movimento da queda, as linhas médias se juntam, formam aqui um emaranhado de linhas, para depois essas linhas começarem a ficarem divergentes e subir. Quando temos essa configuração, significa que o movimento tem força e é para cima. Essa é o que nós esperamos que o Bitcoin venha a fazer agora. Isso não quer dizer que não existem correções a serem feitas. Sim, as correções existem. Começamos a observar as correções quando estamos no gráfico de um dia, que é este aqui. Então aqui observamos a formação que dá a sensação do crescimento, que é a linha vermelha, amarela, branca e verde. Ocorre uma correção em que o Bitcoin vai na linha branca, podendo ir até a linha amarela. Correções onde ele vai até a linha vermelha acontecem também, não são impossíveis de acontecer. Mas isso a gente tem que analisar a força do movimento. Nesse tipo de movimento em que você tem a divergência e a linha amarela está por baixo, significa bastante força nesse movimento. E a linha amarela, que é a linha de 20 períodos, ela serve como um respaldo, um suporte importante para o Bitcoin, que é onde ele está neste exato momento. Se ele perde esse suporte da linha branca, ele vai buscar a linha amarela. Se ele perde o suporte da linha amarela, ele vai buscar a linha verde. Então, não existe como você fazer simplesmente uma análise a longo prazo indefinido. Você tem os seus limitadores e os seus pontos de referência que a gente deve esperar chegar no ponto para ver o que o preço faz e a partir dali tomar uma decisão. Neste caso, onde nós estamos, se ele se mantém neste ponto, não cai mais, ele não vai chegar na linha amarela, não tem porquê. Dito isso, vamos passar para a análise de um segundo indicador que eu considero muito legal e vocês vão gostar bastante. Esse indicador, ele vai mostrar para a gente a força do movimento e a direção dessa força. Aqui a gente está no gráfico mensal. Olhando aqui embaixo, você tem essa linha branca que se chama ADX. Vamos analisar em relação aos preços e o ADX. Neste momento que está marcando o cursor, você tinha o ADX apontando para cima. Isso significa a força do movimento. Se o preço está subindo e o ADX aponta para cima, significa que a força desse movimento de subida ela é forte e é real. Quando o ADX perde a força de subida, o preço tende a corrigir, que é exatamente o que a gente observa aqui. E quando o preço começa a cair, neste momento aqui, o ADX voltou para baixo, apontou para baixo e o preço começou a cair. Agora, analisando o gráfico semanal, a gente observa que, neste momento em que nós estamos, é parecido com este movimento aqui atrás, quando o ADX aponta para cima, igual que aqui, o ADX apontando para cima. Se ele aponta para cima, a força do movimento tem força. Chega um momento em que o ADX vira para baixo e ele começa uma correção. Então é isso que a gente espera que aconteça. A gente está neste momento aqui, na fase inicial desse movimento ainda. Então provavelmente ele deverá vir subindo mais um bom tempo aqui, antes dele começar a fazer uma correção significativa. Então neste momento não deve haver uma correção forte do Bitcoin, porque o ADX no semanal está para cima, o que segura a força do preço para baixo. E o movimento é ascendente. Se a gente sai daqui e vai para o gráfico diário, a gente observa que o ADX está apontando para baixo, que se perdeu a força do movimento anterior e ele inicia um processo de correção. E esse processo de correção deve vir a formar um vale vermelho aqui embaixo. Isso é um período de mais ou menos 10 a 20 dias. Então, durante os próximos dias, próximos 10 dias, 15 dias, a gente vai estar vendo o Bitcoin sem força para romper os 80 e fazendo uma correção. Até onde deve vir essa correção?
Essa correção pode vir até o 51 ou ao 39. Como a força no semanal é forte, o ADX no semanal está apontando para cima, essa correção está mais para chegar no 52 ou no 63. Então são dois pontos que a gente vai analisar. A força do ADX no semanal ela é bastante forte, o que segura o movimento para baixo. Então as correções no diário não serão tão profundas se o ADX no semanal já estivesse apontando para baixo. Então essa é uma análise extremamente importante que a gente tem que fazer agora. Voltando ao indicador das médias móveis, a gente observa, eu havia comentado que o Bitcoin poderia chegar aos 55 ou aos 39, 40. Então, nós estamos nesse momento no 66, que é a linha média de 20 períodos. A gente só tem que observar se ele vai perder essa linha ou não. Se ele perde essa linha, ele vai chegar na linha de 55. Se ele não perde, começa a fazer aqui um zigue-zague e volta a subir daqui, então a gente não vai ter esse problema, que seria o mesmo exato que aconteceu aqui. Ele perdeu a linha verde, chegou na linha branca, se manteve na linha branca durante um tempo e voltou a subir. Então o que nós temos que observar é isso. O ADX está para baixo, significa que o movimento de subida anterior perdeu força e agora ele está em recuperação. Se esse ADX voltar a curvar para cima, a gente vai observar outra tirada do Bitcoin forte, buscando os 80 mil. E aí, gente, vocês entenderam? Será que vai acontecer com ele nesses próximos dias ainda do pré-halving, hein? Análise de subida no semanal, análise de subida no mensal, suporte, resistências, linhas amarelas, linhas brancas, linhas vermelhas, ADX, tendência de alta, topo, linhas se cruzando, linhas se afastando. São ciclos e ciclos, mas são super importantes da nossa compreensão. E contem aqui nos comentários, vocês tiveram compreensão de tudo isso? Tiveram facilidade de compreender? Já tinham visto essas análises antes? O importante, gente, é que se trata de uma ferramenta super confiável para ajudar na nossa tomada de decisão. E é super importante nesse momento de tanta especulação. Como eu sempre falo para vocês, a minha intenção aqui é só trazer informações para que vocês tomem melhor as decisões de vocês. É só ajudar vocês a deixá-los com mais informações e com mais condições de tomar as decisões. O vídeo tem que ser rápido, porque senão ele vai subir mais durante a gravação do vídeo e a gente vai perder esse candle. Bom, as análises são para dar esse suporte a vocês, como eu falei. Essa decisão de entrar no Bitcoin agora, de esperar, né, de se manter informado, pesquisando, ela é super pessoal. Aqui realmente é só para dar um up aí na segurança de vocês. Estudem para tomar as melhores decisões, porque agora fica todo mundo se metendo, dando pitaco, né, dizendo para onde ele vai, de onde ele vem. E a gente sabe que isso é muito preocupante, porque gera uma questão de medo, de desconfiança. Mas o mercado tem um termômetro que, inclusive, agora eles dizem que as pessoas estão super entusiasmadas, super otimistas com o Bitcoin. E isso gera também uma força compradora muito grande. Então, aquela coisa de comprar, né, ao som dos violinos. Então, tenham cuidado com isso, que a gente tinha falado até sobre isso no vídeo passado, da análise do Bitcoin, que aí tem muitos viés envolvidos nesse momento. Então, as pessoas ficam falando mal para gerar o medo e aí o ativo cair e elas comprarem. Ou então fico falando muito bem para que haja uma super especulação. Então o mercado também tem disso, é importante ficar atento com tudo isso. Tem que avaliar bem para saber aonde é que é só narrativas plantadas, né, muitas vezes com a intenção só de queimar o filme do ativo e aí ele cair de preço. Então tem que ficar muito atento a essas narrativas do mercado. E agora curta e compartilhe o vídeo com aqueles amigos que gostam desse assunto, porque essa pode ser a última chamada para a gente embarcar, né, nesse mercado, antes dele ir aos 80 mil. É também, gente, um momento de estudar projeto ligado a DeFi. Estão muito divulgados esses projetos. Projeto de cripto ligado ao NFTs, às inteligências artificiais. Tem muita novidade nesse mercado. Fiquem atentos. Pode ser ótimas oportunidades nesse momento para vocês entrarem. Porque aqui a gente está olhando só para o Bitcoin, né? Mas ele, assim, ele é o ativo mais valioso, né? Ele é o ativo mais seguro. Ao redor dessa cripto tem N outros projetos que também podem ser interessantes para entrar neste momento e ser, digamos assim, o caminho para que vocês comecem a investir em cripto. Eu só estou alertando, não estou indicando nenhuma. Estou alertando para que vocês estudem. Tudo começa com uma boa dose de estudo e de conhecimento. E quanto ao Bitcoin, avalie bem, fique bastante atentos para saber se ainda é o momento de entrada, tá bom? Bons investimentos, abraço e até o próximo vídeo.